Olá, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você que está acompanhando a nossa live aí da sua casa, do seu trabalho. Eu quero que você continue conosco até o final desta live, aonde estaremos realizando uma oração em seu favor. Você que ainda não segue o nosso canal no Instagram, siga o nosso canal, clica no sininho para você poder estar acompanhando quando nós entrarmos ao vivo, para você participar das nossas orações, tá bom? E também você pode seguir o nosso canal no YouTube e no Facebook. Você que está chegando agora, que Deus abençoe a tua vida. Olha, aqui no Evangelho de Mateus, se você tem uma Bíblia aí e você puder abrir a sua Bíblia antes da oração, no Evangelho de Mateus, no capítulo, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, diz assim, olha, no versículo 7, Mateus 6, 7, o Senhor Jesus, Ele nos ensina algo muito importante a respeito da oração. O Senhor Jesus, Ele nos ensina, e Jesus, Ele sendo Filho de Deus, estando aqui neste mundo, Jesus que não pecou, Jesus que não tinha pecado, Jesus que era santo, Ele orava, Ele precisava orar. Nós temos muitos relatos na Bíblia, principalmente aqui, no Evangelho de Mateus, de Jesus orando. Jesus orando. O que é uma oração? É uma conversa. A oração é você falar com Deus. A oração você falar com Deus. E o Senhor Jesus, Ele diz assim, Mateus 6, no versículo 7, ele diz assim, olha, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar, tomei um susto aqui, desculpa aí, gente, olha só, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 7. Mateus 6, 7. O Senhor Jesus, Ele nos ensina assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O Senhor Jesus, Ele está nos ensinando que não é no muito falar. Tem pessoas que oram a noite inteira, nada contra quem ora a noite inteira. Há quem ora 2 horas, 3 horas. Eu já orei de meia-noite até 3 horas da manhã. Eu já passei noites em orações, é muito bom, fortalece, mas que a oração não seja repetitiva. Não seja repetitiva, daqui a pouco você está falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E Jesus disse, não é assim. E no versículo 8, mais forte ainda, é agora, quando ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Não seja semelhante àquelas pessoas que ficam meia hora, 1 hora repetindo a mesma oração ou a mesma reza, 12 vezes, 70 vezes a mesma reza ou a mesma oração, tantas vezes. Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Olha que maravilha, recebe, hein? Essa é para receber e glorificar de pé. Jesus disse assim, olha que maravilha, gente. Jesus falou, você não precisa ficar orando a noite inteira, várias horas, repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Jesus disse assim, o nosso Pai, o vosso Pai,
Deus, Ele já sabe do que você precisa. Agora, muitos têm caído numa armadilha e têm interpretado essa mensagem de Jesus errado. Você sabia? Você sabia que tem pessoas que elas usam essa mensagem para não orar, para não jejuar, para não falar com Deus? Tem quem usa esta mensagem de Cristo para poder não orar. Então ela diz assim: eu não preciso orar porque Deus já sabe de tudo. Você já ouviu alguém falar assim? Você já ouviu alguém dizer assim: eu não preciso orar porque Deus já sabe do que eu preciso. Eu não preciso falar com Deus, não preciso de homem, não preciso de pastor, não preciso de ler a Bíblia, porque Deus já sabe. Há quem diz assim: quando eu quero falar com Deus, Deus já sabe o que eu preciso, Ele sabe tudo. Não é assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos uma formação da imagem e da semelhança de Deus. Deus nos formou e nós não vivemos sem Deus. Honestamente, seja sincero, vou dar um exemplo um pouco ignorante, mas vai dar para você entender. Vai dar para você entender esse exemplo. Quando o seu carro quebra, seja sincero, você leva o seu carro no padeiro? Quando o seu carro quebra, você leva no padeiro ou leva no peixeiro? Seja sincero. Seja sincero. Quando o teu carro quebra, deu um problema no motor do teu carro. Deu um problema no motor. Esses dias eu parei num posto e fui abastecer. Aí o rapaz falou assim: quer dar uma olhada na água, no óleo? Falei: não, tá bom, o carro tá bom, não precisa não, o carro tá bom, não precisa. Aí dá uma olhadinha. Aí quando eu fui olhar, você sabe o que aconteceu? O carro tava sem água. Você já pensou? Ele deu um aviso. E na hora eu falei: vou dar uma olhada. O carro tava, não é nem água, né? Agora é um fluido, né? Que coloca no motor. Mas quando o carro quebra, seja sincero, você leva aonde? No pedreiro, padeiro, no peixeiro? Aonde você leva? Ou você leva no mecânico? Por que quando o carro quebra você leva no mecânico? Porque o mecânico entende de carro, não é isso? E Deus entende de nós. É desse jeito. Deus, Ele entende, conhece cada DNA do nosso corpo. Deus, Ele é como o ar. Você já viu o vento? Está em todos os lugares. O vento está em todos os lugares e Deus é assim. Se você deixar na sua casa uma sala, um ambiente fechado e for viajar, e quando você voltar, você vai passar a mão e vai ter pó ali. Você sabe quem levou aquele pó? O vento. Porque mesmo tudo lacrado, o vento consegue entrar. Então, quando você abre o seu coração, abre a sua vida para Deus, Ele entra em você. Ele conserta a sua alma. Ele conserta o teu interior. Ele transforma a tristeza em alegria, a dor, o pranto, a doença em cura. Você sabe por quê? Porque Deus tem todo o nosso DNA. Ele nos conhece. Deus, Ele tem não somente o nosso DNA, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe o que você pensa nesse momento. Ele sabe o que você quer. Jesus disse: antes que você peça qualquer coisa, vosso Pai já sabe do que você precisa. Deus sabe de tudo. Deus, Ele sabe.
Mas é necessário que cheguemos com humildade diante dos pés do Todo-Poderoso. Ainda que você seja um médico, ainda que você seja um advogado, um professor, ainda que você seja o mais inteligente que possa existir, chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua direção. Vamos orar? Vamos falar com Ele agora. É o momento da oração da janela. Vamos pedir a Ele, Ele que pode todas as coisas, o nosso Deus que é digno de toda adoração, ainda que todo o ouro desse mundo fosse entregue a Ele, não seria nada, porque Ele é dono de todo o universo. Orai. Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse: orem assim: Pai nosso que está no céu. Lembre que Deus está no céu e o nome dele é santificado aqui na terra. Creia nisso. Seja humilde diante do Todo-Poderoso. Às vezes, só de você levantar de madrugada, às vezes para ir no banheiro, só de você colocar o pé no chão e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso. Ele está olhando para você. Ele está vendo você. Certo? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos formou do pó da terra. O Senhor nos fizeste a tua imagem, a tua semelhança. Ó meu Deus, meu Senhor, como é glorioso o remédio que a ciência cura, os remédios, os diagnósticos que a ciência descobriu vieram da terra, vieram de plantas, sementes, hortaliças, vieram da terra para curar, para poder tirar uma enfermidade. Mas por que aquele remédio, aquele diagnóstico, aquele remédio veio da terra? Porque nós fomos formados da terra. O Senhor nos fizeste do pó, e para o pó um dia voltaremos. Seja quem for, um dia se torna pó. E nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua direção. E eu oro nesse momento, Senhor, pelos enfermos, pelos que estão doentes, por aqueles que já não há mais diagnóstico, já não há mais remédio para ele. E o Senhor disse que quando não houver remédio, o Senhor é o Deus que sara. Então sara os que estão com câncer, que estão, meu Deus, com uma dor na cabeça, uma dor crônica, os que estão com a causa na justiça, os que estão enfrentando lutas na família. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos filhos, pelo marido. O Senhor disse: clama a mim e eu te responderei. Meu amigo, clame a Deus aí agora, clame a Deus, chame o nome dos seus filhos, fale para Deus o nome dos seus filhos e peça a Deus o socorro, peça a Deus o milagre, a resposta agora. Senhor, responde agora a esse empresário, a esse lojista, a esse pai de família que está desempregado, a esta mãe que está aflita, meu Deus, que já não sabe mais o que fazer com o filho, com a filha, essa esposa, esse marido. Meu Deus, eu te peço por todos os nomes que estão comigo, todos os nomes, as pessoas que fazem parte desta obra, que, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los, venha abrir os céus, derrama as tuas bênçãos sem medida, a bênção na família, derrama as bênçãos, meu Pai, nos filhos, proteção, a união. Eu profetizo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoada aí agora, meu amigo. Receba aí agora a bênção, receba o milagre, receba o poder
Receba aí agora o poder do Altíssimo, do altos céus. A bênção vem para a tua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Eu creio na vitória, eu creio no nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus ilumine a tua vida. Que Deus te ilumine. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe teus caminhos. Que Deus te dê sabedoria. Que o Senhor te proteja, te guarde. Que o Senhor te dê força hoje, amanhã e sempre. Siga a nossa rede social. Siga no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vai lá no YouTube, assiste nossos vídeos no YouTube. Veja os vídeos, os milagres, as palavras que Deus ele vai abençoar a sua vida ainda mais, tá bom? Deus te abençoe, boa noite.